Boa noite, queridos. Estamos em mais um culto de domingo. Que Deus abençoe a tua vida. Temos novidades para a nossa igreja. Estaremos retornando com o presencial no dia 7 de julho, no culto de oração. No dia 9 estaremos retornando com os nossos cultos de quinta-feira. E será inaugurado um novo tema em julho para nós trabalharmos. Os pregadores estarão falando sobre parábolas. E eu tenho certeza que será edificante e uma bênção para a tua vida. E no dia 26 de julho, retornaremos com o nosso culto no domingo à noite, no presencial às 18h30. Você é nosso convidado e também estou com grande expectativa para esse retorno. Agora, é claro que com os cuidados que nós precisamos tomar. Então, trazer a máscara, sentar longe um do outro, a diaconia estará na recepção com o álcool gel e nós estaremos com um culto um pouquinho reduzido também, de 1h30. Quero reduzir a palavra um pouquinho para que a gente tome todos os cuidados necessários, ok? Então essas são as novidades e peço que você esteja participando de todas elas. Então desde já se inscreva no canal, dê o seu like e faça essa propaganda e ore por nós, os desafios são grandes como igreja e nós temos que avançar, não podemos parar. Então, um dos pilares nessas mudanças todas para a nossa igreja será a comunicação, o Ministério de Comunicação. Retornaremos para o presencial, mas não poderemos deixar o virtual de lado. Então, estaremos alimentando de uma forma ou de outra para que você seja contemplado com os nossos cultos e participe. Você que está em uma faixa etária de risco, as crianças também não poderão retornar por conta da ausência do Ministério Infantil. Ok? Então esses são os cuidados, mas estaremos dando prosseguimento, talvez não 100%, mas o braço da comunicação atuará nesse período todo. Ok? Vamos orar e pregar a palavra de Deus nessa noite. Meu tema é Deus, justiça, juízo, juiz. Deus é justiça, juízo e juiz. Que o Senhor fale conosco nesta hora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco pela tua palavra. Nos ajude a compreender a tua boa vontade. Como disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Somos enviados pelo Senhor na face desta terra para cumprirmos um ministério, uma missão, um propósito. Que possamos, com a ajuda do Senhor, com a capacitação do Senhor, com o poder do Senhor, avançar. Todos nós, como igreja, queremos avançar, Senhor. Pai, na tua vontade, na tua palavra, no conhecimento, na revelação das Escrituras Sagradas. Nos ajude. Manifeste a tua intervenção sobre todos nós. Socorra-nos em tempo oportuno. Há problemas no nosso entorno, problemas generalizados. Passamos por um caos, um isolamento, uma pandemia. E não obstante disso, há problemas pontuais, pessoais, financeiros, problemas de enfermidade, problemas relacionais, de conflitos, problemas espirituais. Nos ajude em todo este processo, Senhor. Deus, manifeste o teu poder e socorra-nos nesta noite, uma vez mais. E fale conosco, para que
por esta palavra estejamos gabaritados a viver e a avançar na vida, granjeando fé e obediência e resultados para a glória e honra do teu nome. Deus, nós focamos no Senhor, mas queremos também reter os benefícios da fé cristã. Então encha-nos da tua graça, da tua paz e da tua salvação. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus, justiça, juízo e juiz. Essas palavras estão interligadas. Essas ideias são juntas. Quando a gente fala de justiça, a gente esbarra em juízo, a gente se refere a um juiz, fatiando todas elas, começando pela justiça. E quando pensamos em justiça, nos vem à mente os direitos, nos vem à mente os direitos das pessoas. Também pensamos na ideia de retidão, de reta conduta. Justiça é uma reta conduta. Podemos pensar também em excelência moral. O dicionário explica isso. Justiça é tudo isso. É direito igualitário. É princípio de igualdade entre as pessoas. Justiça aponta para a retidão. Fala de pagamento. Fala de mérito. Fala de débito. Justiça é a devida resposta. É o melhor tratamento. É como a pessoa merece ser tratada diante da situação, da circunstância, do momento. E justiça está ligada ao caráter de Deus. Tudo o que se conforma com o caráter de Deus tem justiça. Há um quê de justiça, porque Deus é justo. Deus é a perfeita medida desta virtude. Observemos Deuteronômio capítulo 32, verso 4. É um texto áureo que fala do caráter de Deus como justiça. E diz que ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é a identidade de Deus. Um caráter de retidão, de plena ação, da melhor ação. Deus é a própria justiça. Deus não depende de nenhum padrão de justiça, porque ele é o padrão de justiça melhor, absoluto. Ele é o referencial único. Ele é a fonte, a própria fonte aferidora deste quesito. Salmo 119, 142 fala: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então todos os parâmetros, ações e palavras de Deus são justos. Deus é coerência pura. Quando pensamos em justiça, a ideia, aquilo que nos vem à mente com as ações, palavras, termos, atitudes, em Deus estão todas alinhadas. A coerência pura daquilo que Deus pensa e fala, daquilo que Ele imagina e determina. E essa coerência, esse absolutismo, essa autenticidade cai e desemboca na explicação do que seja a verdade.
do que seja algo inteiramente justo. Então, é a qualidade moral do coração de Deus. Está ligada com a natureza, com a essência, com os caminhos corretos do Senhor. Observemos o profeta Isaías, mais um texto que fala do caráter de Deus como justiça. E ele diz: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Essa palavra, esse trecho, essa ideia: eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Assim é Deus. E, consequentemente, o nosso Deus, por ser justiça, ele exige exatamente o que deve ser exigido do homem. A justiça dele é um padrão de comportamento para nós. O próprio profeta Isaías, no capítulo 1, verso 17, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva ou das viúvas. Lembram-se de Jesus no Sermão do Monte. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Procurai o que é justo. Então Deus tem esse caráter, o de justiça, Deus é justiça, ele transfere para nós esse atributo. É um atributo comunicável de Deus. Nós vamos, então, copiando Deus, tal Pai, tal Filho, nos tornando partícipes da justiça divina. E cabe agora a nós, em copiarmos a Deus, honrarmos pessoas, tanto a Ele quanto pessoas, respeitarmos, reverenciarmos Ele. São atos justos de justiça, de equidade, de igualdade. Ações de bondade com relação ao próximo está associada à justiça. A prática do amor está associada à justiça. O pagamento que é devido está associado à justiça. O deslocamento de recursos na ajuda de necessitados está associado à justiça. O voluntarismo, quando a gente semeia de nós mesmos, está associado à justiça. Então, justiça é isso: você tratar os outros como gostaria de ser tratado, você dignificar o próximo, você humanizar o marginalizado, você abortar a impunidade, a desigualdade, você promover o direito, você abrir espaço para que todos convivam, você nivelar as pessoas. Isso é exigido de nós. Deus faz assim, Deus nos trata desse jeito. E Deus exige que tratemos as pessoas de igual modo. Justiça, Deus é justiça, e na justiça divina, Deus garantirá a punição ao mal e o benefício aos bons. Tem isso também. Deus vai castigar o ímpio e recompensar os justos. Deus não fechará os olhos para as atitudes humanas. A palavra de Deus está recheada de versos em que Deus aplica a sua justiça e exige de nós também justiça. Observem os irmãos o Salmo 37. Se não é um paralelo exatamente da punição ao mal e do benefício ao bom. Verso 17 diz: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Esse contraste, esse paralelo. E Deus, para equilibrar isso, ele vai somar à justiça o amor. Já vamos entender por quê. Aparentemente, justiça e amor são pontos de tensão, mas eles andam juntos, eles trabalham juntos. E nós temos que entender que, se o caráter de Deus é justiça, ele também tem no seu caráter o amor. E há uma integração
entre justiça, amor, santidade, bondade, estão todos misturados. Há um quê de Deus com relação ao entendimento do que vem a ser Deus, com relação à revelação do caráter de Deus a nós. Há um quê de mistério nisso. Então a gente não consegue conceber as ações de Deus na sua totalidade, mas a gente vai tateando e percebendo que Deus age com justiça e Deus age com amor. As coisas estão interligadas. Falo isso porque a justiça exige que seja pago pelo pecador aquilo que ele cometeu de pecado. Aí vem o amor e deseja que sejamos restaurados a ele. Porque se o pecador for pagar, ele morre. A justiça exige que haja morte para o pecador. Aí vem o amor e pede a restauração deste pecador para que não saia da presença de Deus. A justiça pende para a verdade. Nas verdades, o pecador deve morrer. Aí vem o amor e pende, apesar da verdade, para a misericórdia. Por isso que andam juntos. Vem a justiça de Deus, Deus é justiça e manifesta a ira, a condenação, a anulação deste pecado e, consequentemente, deste pecador. Mas se levanta o amor de Deus e o amor de Deus se torna gesto concretizado no perdão. A justiça, então, vai clamar pelo juízo, mas o amor implora a graça. A justiça exige perfeição absoluta de todos nós, mas vem o amor de Deus e permite que esse pecador continue existindo com as imperfeições que tem. A justiça é expressão da pureza moral, pede uma pureza, uma santificação total. E aí o amor fala, apesar dos pecados, da não obtenção desta santidade total, o amor fala, calma, vamos salvá-lo mesmo assim. Então, está aí, caráter de Deus. Por isso que a justiça, estou falando de justiça, Deus é justiça, mas ela precisa ser mentoreada por algo maior, por uma característica que venha balizá-la, que venha equacioná-la. Porque a justiça por si só, ela se torna desprovida da emoção e do sentimento. Aí então entra o amor, base do reino dos céus, eixo do reino dos céus, equilíbrio para esta justiça. Aí entra o amor de Deus. Então o caráter de Deus é assim. E caindo para a teologia, justiça é a reivindicação de poder ser. Justiça fala para que a gente mantenha a pessoa, para que a gente não anule o ser, para que a gente conviva no meio. Muito bem, caindo para a teologia, o que significa isso, pastor? Significa que isso é um imbróglio. Porque, conforme falei, se Deus é justiça e nós, criaturas dele, pecadores imperfeitos, se ele aplicar a justiça dele, a sua justiça requererá um juízo. E no juízo, ele como juiz, nós seremos condenados e mortos. Romanos 6, 23, porque nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte. Se Deus aplicar de forma abrupta, seca, individual a sua justiça, nós morreremos. Mas na teologia, justiça é a reivindicação de existir, poder ser, se manter. Na teologia, nós temos que pegar Romanos 6, 23. Salário do pecado é a morte. Então, morreríamos.
mas na teologia existe o amor, conforme eu falei, e o amor nos mantém na presença de Deus. O amor não nos anula da presença de Deus. O amor faz com que a gente conviva na presença de Deus. No amor a gente pode ser filho de Deus na própria presença dele. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente não compreende, conforme falei, um quê de mistério no amor de Deus, na personalidade de Deus, na identidade de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, a dádiva gratuita de Deus é a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, na teologia, na Bíblia, justiça é Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a manifestação da justiça de Deus. Observemos Romanos 3:21. Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus. Falei que era um imbróglio, uma tensão, algo a ser conjugado, porque morreríamos, mas na justiça de Deus, do ponto de vista bíblico, Jesus se torna a nossa justiça na manifestação dele a todos nós. Romanos 3:22. Agora, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Podemos declarar hoje, Jesus é a nossa justiça na perspectiva do Novo Testamento. Mas um texto que ampara essa ideia, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, santificação, redenção e justiça. Jesus é a nossa justiça. Então isto significa que ele justifica o pecador. Romanos 5:18. Ato de justiça, por um só ato de justiça, a parte final vai falar, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Esta justificação faz com que a gente fique na presença de Deus perpetuamente, constantemente. Faz com que a gente exista, faz com que a gente não seja anulado, faz com que a gente conviva. É poder ser. A gente é gabaritado, vai para o status, para a posição, salto existencial de filhos. Romanos 5:1, justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Deus. Justificação é homologação, é perdão, é quitação, é conta resolvida, é conta paga. A gente vem à cena na presença de Deus, dentro da espiritualidade, da sua onipresença. Esta justificação é a sentença de que nós não temos mais pecado, ou que alguém pagou o nosso pecado. Esse alguém é Jesus de Nazaré. Por isso Jesus é a nossa justiça. Ele resolveu essa tensão. Deus, sendo justo, deveria matar o pecador. Mas o amor de Deus, dentro desta personalidade, caráter e natureza, não permite que o pecador, eu e você, sejamos mortos. A gente continua existindo. Quem pagou essa conta e resolveu esse entroncamento, porque a justiça de Deus pedia que alguém pagasse a conta. Cristo Jesus se levanta no Calvário. Ele é a moeda, ele é a negociação, ele é o substituto, ele é a propiciação, ele foi em nosso lugar, ele resolveu a questão da justiça divina, se tornando justiça em nosso lugar. Ele é o justo, exigência a qual Deus colocou, classificou, gabaritou para resolver o problema do pecado. Ele satisfez a justiça de Deus, nos substituiu e nós estamos debaixo desta justiça. Estamos introjetados em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça, consequentemente nós podemos ser filhos de Deus. Restaurados a Deus, reconciliados com Deus, adotados por Deus,
livres da condenação do Supremo Juiz, livres do julgamento eterno e condenatório, livres de todos os pecados. Cristo pagou pelos nossos pecados e fomos salvos da sua ira, da sua condenação, da sua morte eterna. Entenda que quando falamos em justificação, falamos de um clima de tribunal, como se estivéssemos dentro do tribunal. Nós, todos nós, os réus, Deus, o Supremo Juiz, e Jesus como advogado sai à frente falando: eu vou no lugar do pecador, eu substituo o pecador. A sentença condenatória dele e dela recaiam sobre a minha vida. Então Pedro comentou isso, Cristo crucificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, eu e você. Então Deus é justiça, manifesta a justiça, e espiritualmente Cristo é a nossa justiça, que gera a justificação, que significa a absolvição de todos nós. Segundo ponto, Deus é juízo. E juízo significa afirmar uma sentença, estabelecer um conceito, pressupõe um julgamento, um tribunal, conforme falei. E esse juízo, Deus é juízo também, ele é pessoal. Deus vai levar a cabo o que merecemos, Deus vai agir de acordo com o que todos nós merecemos. Hebreus 9, 27, dentro do juízo de Deus para todo pecador, há a morte. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É pessoal o juízo de Deus, no seu ápice sendo a morte, mas é escatológico. Deus há de lancetar juízo em toda a terra, de forma futurística. É só abrirmos Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11. Ali está dito que haverá um juízo. E vi um grande trono branco, juízo final. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Está falando de Deus. E olha o juízo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, o que é o da vida. E os mortos foram julgados, juízo de Deus, pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Abram parênteses, não significa que a salvação não é pela graça. Ele não está pontuando aqui uma salvação meritória, mas está trazendo à cena a vida de cada um. Seguindo, verso 13, e deu o mar os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos. Então, um juízo pessoal, morte individual de cada um de nós e dos que já foram, e um juízo escatológico, os mortos vindo à cena, no juízo do grande trono branco. Então, mar dá os mortos, a morte e o inferno dão os seus mortos também. E diz o texto, todos foram julgados, cada um segundo as suas obras. E então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Juízo escatológico, juízo futurístico, juízo final. Isso nos faz perceber que Deus, o Deus do universo, que está acima dele, que criou todos os espaços, as galáxias, esse ser absoluto, que é indecifrável,
em muitos momentos, mas revelado pela sua palavra. Não tenho as precisões dos números, mas criou milhões de galáxias, constelações, lugares, bilhões de estrelas, chama a estrela pelo nome. Este ser criou nas suas constelações e galáxias uma chamada Via Láctea. E colocou um sol no meio para que os planetas girassem em torno dele. E dentro desta grandeza toda, constituiu um planeta chamado Terra, terceiro planeta a girar em torno deste Sol. E colocou neste país mais de 3 bilhões de espécies. É todo tipo de ser vivo. E um deles se chama homem, da espécie de Homo sapiens, em que há mais de 8 bilhões, 8, 9 bilhões de indivíduos na face da Terra, em que passaram muitos destes homens, desta espécie, porque nasceram e morreram. Quantos já não passaram? Este ser que criou toda esta grandeza, que está além da obra criada, ele está também a quem interage com todos nós. E o poder específico desse Deus diz para todos nós o seguinte: olha, um dia eu vou julgar a tua vida. Um dia você será julgado. Um dia eu vou abrir a caixa preta da tua existência. Um dia eu te sentenciarei. Um dia você se deparará com a minha presença. Um dia você não fugirá mais da minha presença. Um dia você estará no meu tribunal. Um dia eu vou determinar o teu destino eterno. Um dia eu estarei ou te agrupando ou me separando eternamente de você. Então esse ser, criador dos céus e da terra, julgará todos nós de forma individual. Estou falando do juízo de Deus. Deus é justiça e ele também é juízo. Salmo 9:8 fala: ele mesmo julgará o mundo com justiça. Se ele é justiça, ele estabelecerá o seu juízo para todos nós. Exercerá juízo sobre povos com retidão. A determinação final de Deus será a correta para as nossas vidas. Não caia nessa de que tudo acaba no túmulo. Não caia nessa de que você será escondido, perdido, desconsiderado no meio de bilhões de pessoas que passaram na face da terra. Eclesiastes 3,17 falou: Deus julgará o justo e o ímpio. Miqueias 4:3 diz: e julgará entre muitos povos e castigará nações poderosas e longínquas. Está aí. Julgamento de Deus, porque Deus é juízo. Deus é essa justiça plena, conforme falei, e ele é o sentenciador de cada vida. E nada altera a perfeição do seu julgamento. Não terá como nós justificarmos as nossas ações, a não ser que estejamos debaixo da justificação daquele que de fato justifica, a saber, o Senhor Jesus. Não terá como nós darmos desculpas naquele dia para Deus, com explicações mesquinhas, rotineiras, carnais, insignificantes, diante do grande trono branco. Os vereditos de Deus serão irrevogáveis. Nós não teremos peito para contrariar Deus. Nós não teremos têmpera, poder para nos igualarmos e falarmos de igual na face de Deus. Nós não conseguiremos,
porque somos pecadores, caídos em pecado, argumentar à altura daquilo que Deus estiver sentenciando e falando, mediante aquilo que nós próprios merecemos. Então Deus determinará o nosso destino eterno, uns para glória, outros para tormento, será confinamento infindável. O juízo de Deus virá na face da terra. E como falei, o juízo de Deus pode ser individual. Já pode estar acontecendo. E por conta que o juízo de Deus pode ser pontual, individual, diário, cotidiano, faz com que a gente fique incentivado a granjear uma vida justa, de fidelidade, de boas obras, com fé em Jesus, de conversão. Observem a fala de Jesus em Mateus 25. Depois de uma vida inteira diante do Senhor, ele declarará no verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ficamos motivados em servir a Deus. Servimos a Deus não com medo do inferno, não, mas pela própria salvação, pelo próprio amor, pelos atos de justiça, porque Deus é bondoso, Ele estabelece a paz, nós temos uma afinidade com Ele, há curas na sua presença, é delicioso andar na presença do Senhor, há muitos benefícios, então não estamos seguindo a Deus com medo do inferno, muito pelo contrário, estamos servindo a Deus pela satisfação e pela gratidão do que Ele é e do que Ele faz a todos nós. Essa é a nossa consciência. Por isso, os que estiverem desta banda do lado de cá ouvirão naquele dia, no juízo final: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O outro lado da moeda são aqueles que não têm consciência do juízo de Deus. São aqueles que não abrem os olhos de que Deus é justiça e exercerá um juízo. Por isso se entregam ao mal e vivem a vida ao seu bel prazer, sem temor a Ele. Jesus falou que estes ouvirão outras coisas, como no verso 41 de Mateus 25, então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus é juízo. Prepara-te, ó Israel, disse o profeta, para te encontrares com teu Deus. Uma das minhas frases de efeito, sem querer gerar pânico, é: não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Porque além de justiça, Ele é juízo, porque em terceiro lugar Ele é juiz. Deus é juiz que predestina as nossas vidas. Deus é essa autoridade. Deus é esse que determina a vida e o estilo de vida. Como juiz, Ele lavra a sentença. Ele acusa, Ele absolve, Ele prende, Ele solta, Ele perdoa, Ele condena. Deus é juiz. Então minha frase de efeito é: não brinque com Deus. Ou não viva deixando Deus à parte, como se não existisse, é com base em Gênesis 18, 25. Não faria justiça o juiz de toda a terra? É a pergunta. O que você acha? Que esse ser criador de todos os universos, galáxias, constelações, espaços,
que coordena tudo e todos, que sai do macro e vai para o micro, enxerga a tua vida, sabe de toda a tua existência, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, que tem riquezas de detalhes, antes que a palavra saia a tua língua, a tua boca, ele já sabe o que você vai dizer, que te esquadrinha por dentro, que te escaneia dos pés à cabeça. Você acha que este ser não fará justiça? Você acha que a tua vida está passando por esta terra despercebida aos olhos daquele que tudo vê? Você acha isso, meu irmão, minha irmã? Você que me ouve, você acha que Deus não fará justiça? E no Novo Testamento nós vemos Jesus julgando para fazer justiça. Deus é justiça, é juízo e é juiz. Estou falando isso porque hoje em dia há uma desesperança. A gente capta no ar isso. A gente olha os fiéis das balanças e percebe que não há fidelidade, que não há retidão, que não há justiça, que não há uma boa sentença, que não há um juízo a contento. Eu estou falando e vocês me entende e sabe disso, nós somos cercados por corrupção. Percebemos debaixo das nossas barbas os desmandos daqueles que estão ao nosso redor. A gente percebe que o sistema é pecaminoso. Os vícios comportamentais da injustiça em todas as engrenagens. Todas. Olhamos os juízes da terra, absolvendo gente culpada, condenando gente inocente. Parece que o que está regendo as nossas vidas é a teoria da conspiração, que tem como interesse o lucro de meia dúzia. E um pouco mais abaixo é o politicamente correto. É a validade e a autenticação de pessoas com atos pecaminosos, que vai comprando tudo e todos. Eu quero dizer que nós chegamos na inversão total da lógica. Nós estamos vivendo o que falou o profeta Isaías no capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Chegamos. Essa palavra tem 2.700 anos. Se cumpriu. Se cumpriu no Brasil. Em 2020, já tem se cumprido no nosso solo. Inversão total da lógica. E a conclusão é, o crime compensa. A conclusão é, não vale a pena ser correto. A conclusão é, queridos, que a cultura da vantagem em tudo, da lei de Gerson, é que está certa. Essa é a conclusão. A conclusão é que a malandragem é o DNA do brasileiro e ninguém arranca isso. Que o jeitinho sempre vence. Os princípios, inclusive princípios bíblicos. Ser honesto é ser uma pessoa atrasada. Ser íntegro é ser uma pessoa desprovida de raciocínio. Negócio é ser malandro. Porque se você não for malandro, esperto, corrupto, aplicando a vantagem em tudo, o jeitinho, a malandragem, você acaba sendo uma pessoa desqualificada. E dentro desse sistema chamado mundo, a qual também o apóstolo João
determinou a sua maldade, ele falou, o mundo jaz no maligno, nós nos sentimos órfãos nesse quadro. Ou sou só eu que parece que estou sozinho? A gente se sente refém desse sistema. A impressão que dá é que o controle não está na mão de Deus e fica na mão do inimigo e à mercê de homens malignos. A gente vai se sentindo, então, um derrotado nesse quadro caótico que eu estou colocando e que é realístico, é verdadeiro. Parece que Deus não é justiça ou está longe, parece que Deus não aplicará o juízo, não resolverá as coisas. Parece que Deus não tem tanto poder como juiz, conforme ele diz na sua palavra. E aí ficamos nas mãos dos juízes da terra, que ousam se autodenominarem supremo e que aplicam a inversão da lógica. Chamam o mal de bem e o bem de mal. A gente fica até meio confuso, né? Tentando entender algumas coisas, falando, não, mas será que eu estou tão errado assim? Porque está estampado a coerência, a lógica, o correto, a retidão, a justiça. A justiça seria o A. E o que lavram, e o que sentenciam, e o que determinam, não é A, é B. A gente fica achando que nós somos esquisitos demais naquilo que vamos absorvendo ao nosso redor e contemplando diariamente nas informações, nos jornais, nas notícias, nas realidades ao nosso redor. Mas eu quero te tranquilizar, porque Deus é juiz. E como juiz, ele não deixará impune. Há esperança. Há esperança para nós, irmãos. Há esperança para a igreja. Há esperança para o justo. Deus não deixará impune. Deus é juiz. Deus sentenciará de fato. Fique tranquilo. Deus chamará a cena individualmente. Agora na terra estou falando. E não um juízo, uma sentença com a morte. Deus tem promessas e palavras e determinações de que julga hoje, de que sentencia hoje, de que fala e determina hoje. Então, Deus não deixará impune milhões de mortes por conta de interesses de poucos. Deus não deixará impune, queridos, desvios que matam o povo. Injustiças, desigualdades. Deus cobrará. Lamentações 3:39, de que se queixa o homem pecador, se queixa dos seus próprios pecados. Deus vai cobrar aquele alimento das merendas, das crianças que foram desviados. Deus cobrará. Queimas de arquivos. Deus vai bater na porta de quem mandou, de quem executou. Deus não fechará os olhos para aquele dinheiro na cueca. O dinheiro da empreiteira não chegou aqui no saneamento para o pobre necessitado. Não chegou para os bairros carentes, não chegou.
ficou numa casta elitizada. Eu estou falando que Deus não coaduna. E o cálice da ira de Deus está transbordando. Entornará. Estou falando de dinheiro de traficante. De gente que se envolve com coisa errada. Deus está olhando. De pastores corruptos que arrancam pele de ovelhas. São todas as castas, são todas as profissões, são todas as instituições. Eu estou falando que Deus não deixará impune aquela coação do flanelinha, quando você vai estacionar o carro que ele vem extorquindo dinheiro, desde o flanelinha até a cadeira da presidência da República. Deus é juiz em todas as causas. Estou falando que ele está computando a corrupção por detrás, dinheiro de portos, aquele dinheirinho, aquele cafezinho do despachante, aquele dinheiro dos fiscais. Deus não deixará dinheiro de policiais aí. É mala para cá, é mala para lá, é malote, tráfico de órgãos. Deus não deixará impune. Inclusive a macumba que foi feita para prejudicar alguém. Ou a oferenda de não sei quem, inclusive de gente, sendo sacrificada em religiões malignas, com interesse de conquistas de outros. Já ouvi. Uma criança foi sacrificada para que fulano estivesse subindo numa cadeira de poder na política. Você acha que Deus está fechando os olhos para isso? Sendo ele o juiz de toda a terra? Deus vai cobrar traições, roubos, mortes, imoralidades, enganos. Vai cobrar desde o filho do pobre até o filho do presidente. Ninguém fica fora do juízo de Deus. É isso que eu estou falando. Deus é juiz e faz justiça. As coisas estão entrelaçadas. E faz justiça nesta terra. Por mais que a gente pense que as coisas estão sem controle. Conforme falou o Salmo 46, ainda que a terra se transporte para os montes e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e a sua fúria nos montes se estremeçam, bramam as nações, reinos se abalam, Deus continua no trono reinando. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. As coisas do lado de cá da glória estão estremecidas, corroídas, em ruínas, mas Deus continua reinando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus fará justiça. O juízo de Deus virá, porque Ele é juiz. Supremo, Ele é o supremo juiz, que não troca o mal por bem, nem chama o bem de mal. Negócio com Deus, como diz aí a malandragem, é papo reto. Ninguém dá rasteira em Deus. Olha aí. Então nós temos que abrir os nossos olhos, porque há lampejos do juízo de Deus, porque Ele é juiz também, hoje. Será escatologicamente, mas hoje as coisas já são sentenciadas por Ele. Observe os irmãos, o perverso debaixo de maldição. Provérbios 3:33, a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Já está condenado, já está debaixo de maldição. Mas e o justo? Olha só, porém a morada dos justos Ele abençoa. Olha a diferença. Quem está
na injustiça, está debaixo de maldição. Por quê? Porque o cristão, o crente, o que é justo, está debaixo da bênção. E a desestabilidade no perverso? Provérbios 4,19. O caminho dos perversos é como escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. É um abismo chamando outro abismo. E o justo? A vereda do justo é como a aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Desestabilidade para o ímpio, mas estabilidade para o justo. E as necessidades, Provérbios 13:25. O justo come e fica satisfeito, mas o apetite dos ímpios nunca se satisfaz. É gente insatisfeita, oprimida. É gente ingrata, descontente. E o que mais? O abismo que há entre Deus e o ímpio. Longe está o Senhor dos ímpios. E o justo? Ouve a oração dos justos. Provérbios 15:29. E aí vai. Mas para encerrar, o ímpio tem morte, e morte eterna. E o justo? Vida e vida eterna. Provérbios 14:12 é um caminho que ao homem parece direito. Observe aí. O ímpio achando que está direito, que está fazendo tudo certinho, na cultura caída, no jeitinho brasileiro, na corrupção, no cafezinho por detrás, no desvio da verba. Tá tudo certo, mas o fim dele conduz à morte. Na sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. A gente é oprimido de um lado, de outro. Mas dentro de nós pulsa uma fé, uma esperança, algo da parte de Deus que nos mantém em pé. Eu estou falando que Deus, como supremo juiz, faz as pessoas colherem do lado de cada glória o que elas semeiam. É o que falou Paulo aos Gálatas. Capítulo 6, verso 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. A ideia aqui no original é gente querendo driblar Deus. Agir e zombar de Deus. Querendo viver a vida sem Deus, sem temor a Deus. Deus fala, tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Deus é juiz hoje. Faz as pessoas colherem o que elas plantam hoje. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção hoje. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Hoje. Deus é justiça, juízo e juiz. Minha conclusão para você, para que você não perca esperança, para que eu não perca esperança, é que Deus sentenciará. Tanto Romanos quanto Hebreus, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E para nós, igreja, o apóstolo Pedro vai falar, esse julgamento começa na casa de Deus. Então a consciência tem que ser maior da nossa parte. Por termos verdades, revelações, temos que andar em retidão conforme a palavra de Deus nos determina. E a esperança vem para que não percamos o senso de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, continue com sede de justiça. Deus há de nos abastecer. Não desista de fazer o bem. Se teu inimigo estiver
tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Amontoe brasas vivas sobre a cabeça dele. Constranja ele com o retorno. Ou seja, não retroceda no seu testemunho. É Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Continue semeando, meu irmão, a boa semente. É o que Paulo fala nesse capítulo de Gálatas, capítulo 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Não se canse, persevere na justiça. Deus há de julgar a tua causa. Você que foi enganado, você que foi traído, você que foi alvo de corrupção, você que foi ludibriado, você que está sendo pressionado, você que está sendo achatado pelo sistema, você que caiu nas malhas da injustiça, da desigualdade, da marginalização, você que foi esnucado pelo sistema caído, você que se viu oprimido por Satanás e os demônios, usando pessoas e o sistema, enfim, Deus fará justiça a todos nós. Deixe os resultados por conta do Senhor. Ele é competente para julgar. Observe aí o Salmo 37 novamente, o verso 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Não dá para não ver. Quando Deus te honrar, quando Deus te justificar, quando Deus lavrar a sentença dele a teu favor, inocente, será nítido. Propaganda de Deus. Você entrará numa nova estação, num novo ciclo de vida. Mesmo que você não entenda hoje, esse sofrimento, esse mal, esse infortúnio, celebre o mistério do sofrimento, do mal, do infortúnio. Porque, como ele é sentenciador, supremo juiz, Malaquias 3,18 fala, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Este corte Deus sabe fazer muito bem. Ele vai gerar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Sejamos sinceros. A gente sabe se a gente serve ou não. E a gente consegue discernir minimamente quem serve e quem não serve. Sejamos sinceros. Frente à vida. Sabendo que nem sempre a lógica é diretiva. Né? Nem sempre. A gente vê corruptos prosperando, por isso que a gente fica inconformado e sem sabendo como lidar com a situação. Nem sempre vem a disciplina para o transgressor. E nem sempre vem de forma imediata a recompensa para o justo, para o virtuoso, para o bondoso. Por isso, o mistério. Como entender, conjugar estas coisas? É porque o ímpio está tramando pelas costas, fazendo conforme os seus valores, e nós estamos aqui nos valores do reino dos céus, sem pegar atalhos. Aí as coisas demoram um pouquinho mais, mas Deus é juiz e há de fazer justiça, mesmo frente a esse mistério todo que é o sofrimento. Então quem crê, continue crendo, será julgado e absolvido. Quem não crê em Jesus, esse é meu apelo, aceite-o como justificador, como justiça, como propiciador, como remidor dos teus pecados, para você sair da ira de Deus, para você não ir para o juízo final condenado, para você não se sentir ameaçado se a morte te pegar hoje e cair na condenação eterna. Lembram daquela história em que o garoto se afogava e um homem à beira do rio entrou no rio, arriscou a sua vida, salvou o garoto, trouxe à margem, ele agradeceu, a vida seguiu. Dias depois o garoto roubou algo, foi parar no tribunal
E qual a surpresa dele? Que ao enxergar o juiz, era o mesmo homem que tinha salvado ele naquele dia. E ele está convicto e certo de que se ele me salvou aquele dia, agora no tribunal que ele comanda, ele também me absolverá. E o juiz bateu o martelo lavrando a sentença, condenado. E ele pediu a palavra no final, não entendendo, questionando aquele juiz, fazendo-o lembrar daquele ato. E o juiz falou, sim, eu me lembro. Você é o garoto que eu salvei aquele dia. E o juiz concluiu, aquele dia eu era salvador, hoje eu sou juiz. Assim será com toda a humanidade. A dispensação da graça mantém a oportunidade de Jesus de Nazaré ser hoje salvador, mas naquele dia ele não será mais salvador, naquele dia ele será juiz de toda a terra. Não caia nas malhas finas da condenação no juízo final. Dobre o seu joelho hoje, se rendendo ao supremo advogado que é Jesus de Nazaré. Fazendo assim, ele te absolverá. Você estará nele, justiça de Deus, e nele você desfrutará simultaneamente, não só da justiça, mas do amor que libera perdão, graça e misericórdia. Pecados cancelados, vida redimida, consciência apaziguada, relacionamento pavimentado para chegar até Deus. Que Deus nos dê graça, nos abençoe. Fique com essa palavra, não perca a esperança. Teremos surpresas neste futuro. Senhor, em nome de Jesus, cremos na tua palavra. Estamos, ó Pai, debaixo da tua justiça. Sabemos que o juízo do Senhor virá. E estamos convictos pela fé que a tua palavra revela que, como supremo juízo, o Senhor nos absolverá, por conta que fazemos valer o sacrifício de Jesus sobre nós. Debaixo desta tão grande salvação, não queremos negligenciar a tua voz. Caminhar, ó Pai, com temor e tremor diante de ti. Deus, e exercer salvação, Senhor, com temor e tremor diante da tua presença hoje. Deus, nos ajude a viver, ó Pai, com justiça, para que também não caiamos nas malhas finas da má semeadura, mas que com a boa semeadura possamos avançar e contemplar a vida abundante e experimentar as tuas promessas e viver de forma diferenciada dos valores deste mundo caído. Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe os ouvintes, abençoe, Senhor, este processo todo, a qual a humanidade caminha, Senhor, com essas pressões e pandemias, mas nos livre de todas elas, em nome do Senhor Jesus. E sim, Senhor, nós oramos, faz justiça, livra, Pai, desta mão opressora, sobre o teu servo e a tua serva, faz justiça, faça sobressair a justiça do teu povo, individualmente e coletivamente, para a glória e honra do teu nome, é o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a paz, o alívio, o consolo, o conforto do Espírito Santo, o convencimento do Espírito Santo, te dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, de que Deus é justiça, juízo e Ele é juiz. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.